Oi, boa tarde. Nós estamos começando agora o MASP Palestras, um programa que acontece no MASP uma vez por mês, ao longo do ano. Essa, na verdade, é a última palestra do nosso ciclo de 2020, um ciclo que foi dedicado, está sendo dedicado às histórias da dança, no qual a gente também apresentou as exposições, está apresentando as exposições da Trisha Brown, Elio Itzika, Senga Ningudi e em breve também Degas e Beatriz Milhazes. Aliás, aproveito para falar que amanhã é o último dia da exposição da Trisha Brown e da Senga Ningudi, então recomendo muitíssimo a todos vocês aproveitarem para vir ainda hoje ou amanhã. Hoje eu estarei aqui com a Ana Teixeira, palestrante de hoje. Eu estou apenas aguardando a Ana chegar para adicioná-la. Então peço. Enquanto isso, aproveito para falar que essa fala terá cerca de 50 minutos. A gente vai desligar os comentários nessa primeira parte e depois voltamos a ligar. Enquanto isso, vocês também podem fazer comentários e fazer perguntas e, enfim, dialogar com a Ana Teixeira pela caixa de perguntas. Eu não sei porque ela não está conseguindo. Agora sim. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Ei, tudo bem, Laura? Tá boa? Tudo bem. Antes de tudo, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco. Acho que vai ser muito importante ter a sua contribuição no ano, né, que a gente está dedicando às histórias da dança. Tenho certeza que isso vai ser super importante, uma ótima forma também para a gente fechar a programação desse ano. E, bom, vou te apresentar aqui muito rapidamente e já passar a bola para você. A Ana Teixeira, ela tem uma fala com o título Em Quarta Posição, Espaços Régios e Seus Códigos. A Ana Teixeira é artista, professora universitária e pesquisadora, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo e doutoranda em Filosofia pela PUC de São Paulo, graduada em Educação Física pela Universidade de Caxias do Sul e em Artes do Espetáculo pela Universidade de Paris. É professora do curso de Comunicação das Artes do Corpo da PUC de São Paulo. Atuou como bailarina profissional entre os anos 1988 e 2004, integrando o elenco do Balé da Cidade de São Paulo e o Staatstheater de Kassel, na Alemanha. Foi diretora artística assistente do Balé da Cidade de São Paulo de 2003 a 2009 e ministra cursos e palestras que discutem assuntos referentes ao corpo, à dança, estando seu foco de pesquisa dirigido à história do corpo e sua relação com o poder e a instituição, com ênfase nos séculos 17, 18 e 19. Ela coordena o grupo de pesquisa Sentidos do Barroco, Outras Direções, Outras Lógicas, Outros Gestos. Ana, por favor, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigada. E para todos que estão aqui, vou reforçar que vocês podem já enviar comentários para a caixa de perguntas e depois, mais no fim, voltando para os comentários aqui da live. Pronto. Então, boa tarde, Laura. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite que veio em nome do André Mesquita e agradecer a curadoria do MASP, né? E principalmente a Laura, que ficou comigo essa semana organizando todas as imagens, né, para esse nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês estejam bem, vocês, seus familiares, né, tendo em vista esse momento atroz que estamos vivendo no âmbito da gente pensar a crise sanitária, da gente pensar o que está acontecendo com o governo, o que está acontecendo no âmbito político, social, econômico, e lembrar, né, que amanhã é um dia extremamente importante, precisamos votar, né? Eu vou
tentar conversar com vocês, porque é muito curioso, né? Quando a gente faz uma palestra em live, parece que tem uma certa formalidade que a gente precisa entender de que forma que a gente dá uma desviada nessa formalidade do que vem a ser uma palestra que migra para uma live. Então, o que eu proponho, convido, né, a vocês que participem, né? Podem enviando perguntas, né? Tentar fazer algo que tenha uma lógica um pouco mais dialógica, mesmo que seja, né, em uma live. Imagino que alguns e algumas de vocês tenham entrado em contato, né, com a proposta dessa live de hoje, aonde eu, de uma certa forma, sendo a última live do ano sobre a questão das histórias, eu estou meio que me virando de costas para o futuro, como nos lembrou Walter Benjamin, ao estudar a tela do Paul Klee, em que tem um anjo, né, olhando para os escombros da história. Então, o que eu pensei foi o que a gente vai tentar trabalhar hoje, muito brevemente, claro, se trata de um sobrevoo pelo tempo que nós temos, é tentar olhar para esses escombros a partir de perguntas feitas no nosso histórico presente, né? Então, o que há no século XIX, quando eu penso a partir da invasão da corte portuguesa aqui no Brasil, no momento em que eles chegam com todas as suas os seus entendimentos de cultura, de economia, de Estado e por aí vai, como é que a gente pode olhar para aquele tempo e ver o que hoje, no nosso tempo, ainda insiste daquelas realidades, né? Então, eu vou olhando, vou fazendo um pouco esse movimento, né, de olhar o que eu anotei para eu não me perder, porque eu adoro conversar, adoro seguir falando. E, nesse sentido, eu quero deixar bem frisado que nós vamos estar falando aqui da dança que está restrita, que está configurada no âmbito das instituições públicas. Não estou falando de nenhuma outra dança. Então, o recorte é muito específico. Século XIX, invasão da corte portuguesa, e que tipo de dança, que entendimento de corpo chegava com essa corte aqui na cidade fluminense, hoje, portanto, né, Rio de Janeiro. Essa pergunta que eu venho fazendo ao longo de um tempo tem uma perspectiva, porque eu tendo a dizer que quando nós vamos olhar para o século XIX, a gente insiste em dizer que aquele tempo, em muitas bibliografias, claro, não todas, mas insiste em dizer que aquele tempo faziam-se danças nobres, danças de corte, danças régias, ok. Mas se a gente não entender qual é a natureza dessas danças e qual é a função dessas danças naquele momento, fica muito difícil a gente compreender um pouco mais a fundo do que significava esse processo de educação do corpo, né, a partir da dança no século XIX. E aí, nesse sentido, eu queria lançar algumas perguntas inaugurais que nós não vamos responder. Aqui nós vamos ficar com elas, né? E quem sabe na hora do bate-papo a gente consiga entrar em alguma delas. Então, a primeira pergunta que eu fico trazendo para a gente pensar é que compreender, né, em alguma medida, quais corpos estão entendidos nessas danças. Como essas danças constituem determinados corpos. Como esses corpos vão se constituindo nesses ambientes corteses. Pensar também numa ideia de que a dança, ela também operava como administração desses corpos. Eram danças que também constituíam vidas. Aí tem um ponto muito central para a gente pensar. Muito central, porque toda a vida, quando a gente vai falar sobre dança, a gente vai dizer, no século XIX, aqui no Brasil, ou em outras danças, né, que eram danças de entretenimento, né? A gente tem que tomar um cuidado com esse conceito entretenimento, porque justamente quando a gente pensa no conceito entretenimento, parece que a gente está deixando de lado todas as forças de poder que estão dentro desse entendimento. A corte, sim, ela se propunha a entreter, mas sim, ela se propunha a entreter para justamente conduzir a conduta daqueles que lá viviam. Quando eu falo aqueles, novamente, estou circunscrevendo no âmbito daqueles que eram ditos os que pertenciam ao entendimento de corte. Tá? Para isso,
Outra questão que vem é a gente pensar quais corpos, então, são autorizados no âmbito institucional. Não só no século XIX, podemos ir ao século XX e XXI. Né? Esses corpos que eram autorizados, eles, de fato, eram autorizados pensando no sentido de que, a partir da dança, eu tenho o meu lugar? Então, a gente vai estar o tempo inteiro com essas perguntinhas, né? Perguntinhas: que corpos constituíam, que danças eram feitas, quais eram as regras para esses corpos pertencerem a essa ideia, né, de corte, quem eram os viventes dessa ideia de corte. Vamos pensar que a gente está numa corte completamente, né, patriarcal, racista, sexista, trazendo toda uma ideia de cultura de um velho Ocidente para cá. Né? Então, vamos ficar com esse horizonte para seguir. E para isso, eu trouxe, na exposição do MASP, tem uma escultura bastante interessante para a gente pensar, que é a Pequena Bailarina, né, de Degas, de 1881. Então, Laura, se você puder trazer essa imagem do Degas. Pois bem, quando nós olhamos pela primeira vez essa imagem, o que ela nos informa? O que a gente pode falar sobre essa imagem que está aí? Falar sobre ela. O que ela indica? Né? Se a gente estivesse num bate-papo, provavelmente vocês estariam comigo, né? Trocando. Né? A gente pode olhar a partir de quem estudou, pesquisadoras e pesquisadoras que fizeram uma análise muito mais técnica, né? Que vão nos dizer que foi um momento muito importante, porque Degas ele vai fazer uma estátua em cera, buscando uma coloração natural, né, dessa bailarina, que se chamava Marie, muito jovem, que não tinha condições, enfim, de estudar, e ela posava para Degas. A gente pode dizer que ele também usou, naquele período, cabelos naturais, para dar, então, uma certa ideia de uma realidade desta menina. Usou também roupas, que eram roupas, então, com tecidos, né? E nos aponta também um certo tipo de indumentária, que a gente vai olhar, quem está habituado a falar de dança, e vai ter assim, nossa, isso aí é um corpo de uma bailarina. Não precisaria nem ter um nome, primeira bailarina, a gente sabe. Outra condição que a gente pode olhar é tentar fazer uma análise do movimento dessa imagem. Né? Então, o que ela nos diz? Ela nos diz que é uma imagem de uma pessoa que está em pé, né? Essa pessoa que está em pé, ela mantém a sua coluna ereta. Podemos dizer que ela está com as pernas estendidas e numa posição. Ela está numa quarta posição. Essa quarta posição já também nos indicará a ligação que a gente vai fazer da quarta posição com o que começou a se inaugurar como aquilo que a gente chama hoje de balé, né? Até chegar no nosso século XIX. Então, vou pedir para você passar colocar a segunda imagem da quarta posição. Então, para quem não é do âmbito da dança, né, eu só informo que essa é a quarta posição que nós hoje utilizamos, né, recorrentemente, como sendo a quarta posição do balé. Esta quarta posição, ela vai ser pela primeira vez na história escrita, descrita, informada em livros, em papéis, no século XVIII, portanto, em 1700, quando nós teremos, naquele período, nós não, aquele período terá, né, o Luís XIV como o diretor, o grande gestor, o grande rei, o grande monarca, o Rei Sol. Né? A gente trouxe uma imagem do Rei Sol, essa extremamente conhecida, a mais badalada do Rei Sol, no balé de La Nuit, né, de 1653, que não tem um autor específico, e a gente encontra ele já nesta quarta posição. Né? Então, a gente vai vendo essa quarta posição, ela aqui está 1653. Aquela que a gente viu está em 1881, a de Degas. E, curiosamente, quando eu disse que ela foi grifada, teve um documento extremamente importante, que data de 1700, que se chama o Tratado Coreografia. Que é quando, pela primeira vez na história, nós vamos ter esse conceito coreografia, né, sendo estabelecido como a arte de escrever, descrever, grifar a dança.
Esse grifar significava, né, colocar gestos, signos, símbolos, caracteres para que pudesse, de uma certa forma, migrar aquilo que era a ação do corpo para a ação do papel. Né? A época não era um papel, como vocês sabem, né? Era uma placa de couro ou uma placa de bronze, que tinha que forçar bastante, né, a caneta, digamos assim, para que pudesse, após entrar a tinta, e aí sim sair em um papel. Tem algo bem importante para a gente pensar nesse período, é que essa ideia de tratados, né? Tratados vai entrar no âmbito das artes mais ou menos por volta do século XV, que era uma vontade que se tinha, era um desejo que se tinha dos artistas de começarem a colocar as artes na escrita como forma de validarem essas artes no âmbito da verdade. Vamos lembrar que nesse período, né, a verdade precisava ser endossada. Né? Então, a escrita era extremamente importante. Quando eu falo nesse período, vamos lembrar que a gente está trabalhando justamente no período do Descartes, né? Onde ele começa a chamar atenção para N questões. Logo na sequência, numa das páginas desse tratado do Fourier, nós vamos encontrar aí sim, de novo, as posições. Então, é na primeira vez na história, como eu disse. Você pode passar a segunda página, por gentileza, Laura? Que nós vamos encontrar, então, esses desenhos, né? A primeira figura, eu sei que é super pequenininho, né? Mas quem quiser depois informações, envie um e-mail para a Laura, que ela me repasse e eu vou compartilhando esses documentos com vocês. Nós temos uma primeira posição, uma segunda, uma terceira, e logo aqui embaixo vocês vão ver a quarta posição. Então, é a primeira vez na história que vai ser grifada no âmbito da dança. No âmbito da dança. Só uma observação, hoje nós chamamos esse sistema de sistema Beauchamp-Fourier, porque Beauchamp ele era, à época, mestre de dança do rei Luís XIV, e foi ele que inaugurou essa definição de como seriam os pés. Mas quem grifou foi o Fourier. Vários teóricos e teóricas de todas as áreas estão sempre lembrando que esse documento é um documento realizado em conjunto, porque era uma necessidade daquele tempo de vários mestres, não só da dança, de começar a pensar como é que se escreve uma dança e se é possível escrever para que ela permaneça no tempo, para que ela se universalize. Então, por incrível que pareça, a gente podia dizer, bom, está aí configurado, mas casualmente, quando a gente vai olhar para outros tratados, principalmente das artes militares, a gente vai encontrar novamente a quarta posição. Então, esse é um tratado que ele vai ser anterior a esse da coreografia, e que a gente já vê fortemente, né, esse corpo bem equilibrado numa quarta posição. É um corpo, então, um corpo da esgrima, né? Nós temos um outro segundo, por gentileza, Laura. E que também nós já vemos aí algumas posições, né? Uma primeira posição, uma quarta posição fechada e outra quarta de frente. Então, eu estou trazendo isso só para a gente pensar que essas escritas a gente inaugura, né, na dança em 1700, porque ela foi grifada, ela foi escrita, o que não quer dizer que não tenha havido em outros momentos, né, momentos anteriores, como um Lohan que vai ter por ali, que elas não apareçam. Mas o fato dessa sistematização estar enredada no âmbito deste rei que nós vimos anteriormente, Luís XIV, ela acaba tendo uma certa envergadura e ela acaba tendo também uma certa credibilidade, né, dessa instituição pública, né, que vai então fazer com que esse documento gire, né? Mas tem essa particularidade, que é o fato de que a gente vai encontrar uma relação muito profunda entre o corpo daquela dança que a gente viu anteriormente, daquele porte daquela dança, com a esgrima e a arte militar. Quem tiver interesse também, tem muita gente estudando, pensando nesse corpo que se coloca de um determinado jeito, ok? Então, para finalizar esse pontinho, para seguirmos para o que vem, é justamente desta condição que nós vamos, a partir desses tratados, a partir dessa codificação, dessa sistematização, é que vai começar a germinar o conceito balé.
Então, a partir do 17, com todo esse comum entre 15 e 16, a gente vai começar a entender que é um certo vocabulário que vai ser construído, que é esta ideia do balé. Há muito ainda o que pesquisar, há muito ainda o que pensar, e o que eu vou trazer para vocês, então, agora, é a gente entender este balé no âmbito da dança de baile. Porque há uma conjunção forte entre pensar o balé, porque o balé tem N acepções, né? Então a gente hoje, de uma certa forma, restringe a uma ideia de que o balé ele é uma técnica, né? Entre aspas, uma técnica, ou que o balé é um balé de repertório. Ele também define o balé um modo de um outro tipo de dança, enfim, como uma composição. São várias as acepções. Nós aqui hoje estamos trabalhando com o balé na lógica do balo, do balete, que era considerado tanto o baile, tanto a dança composta para o baile, como a dança composta para o teatro. Por quê? Porque justamente as danças compostas para o baile nesse período eram praticamente as mesmas, que eram adaptadas para os teatros no momento em que eles tinham que assumir um certo personagem. Tá bom? Então, só que a gente vai ficar com essa lógica aí do baile. E quando eu digo ficar com essa lógica do baile, é porque justamente tem algo que se aproxima no âmbito das cortes, né? Que é a função dessas danças de baile, a função dessas danças no teatro. E estamos falando de instituições que são instituições de grandes poderes, de grandes cortes. Quando eu falo grandes cortes, eu posso vir até hoje pensando em grandes cortes como uma corte federal, uma corte estadual e uma corte municipal. Então, só atento que é nessa perspectiva da gente olhar as danças que estão abrigadas nessas estruturas, nessas instituições, ok? E aí tem algo que eu acho que é bem interessante da gente pensar, é que quando eu digo baile, né, estou pensando a dança no baile, essa dança que vai estar trabalhando com esses códigos de primeira, segunda, terceira, que está lá nesse centro, né, da Europa, eu estou falando que é uma dança extremamente potente para o julgo, né, para o tratamento do entendimento de sujeito que está configurado nessa estrutura social. Para ser em estrutura social dentro desta corte, ou da corte aqui no Brasil, é preciso aderir, é preciso ser trabalhado para se entender qual é o corpo que pode estar presente. Então, vou estar respondendo uma daquelas primeiras perguntas que eu fiz. Quem são os corpos que estão autorizados a essas danças? E vocês tentam fazer sempre essa migração para o futuro, já que eu estou aqui no século XIX, né? Então, esses corpos, obviamente, são corpos que pertencem a esse seleto grupo, digamos assim, de uma corte, né? São corpos que são trabalhados fortemente a partir da dança para, de uma certa forma, aprender a conduzir a sua conduta, aprender a conduzir o seu modo de comportamento, para que esse modo de comportamento, essa conduta, se adeque aos desígnios, aos desejos de uma corte. A dança, naquele período, não era dança de ir para a cena ou realizar somente a dança no baile, né? A dança era tudo. Era saber andar, era saber gesticular, era saber sentar, era saber caminhar. Então, todas as ações do nosso cotidiano era considerada dança. Era considerada dança porque ela precisava ser trabalhada em cada gestual do corpo, trabalhada para definir como eu posso me portar aqui para fazer essa live. Eu teria que, naquela época, estar estudando os manuais, estou falando do século XVIII, estudando os manuais para saber de que forma eu falo, onde eu ponho meus ombros, porque isso dizia de mim, dizia do meu papel social. Mas não somente do meu papel social, dizia do sangue que eu carregava, dizia de toda a riqueza que eu carregava. Então, vejam, a gente já tem um lugar, um estatuto da dança, que está com contornos um pouco distinto daquilo que diz respeito a entretenimento. Entretenimento é um outro conceito que a gente precisa voltar, ainda mais agora. Né? Nos sistemas conservadores que nós temos, a gente precisa olhar o que significa entretenimento. Está no entretenimento o jogo de capturação do sujeito pelo gozo, pelo desejo de participar.
Só que, ao mesmo tempo em que ele está entrando na participação de viver esse entretenimento, ele está sendo educado por vários dispositivos para ter o corpo necessário para esse entretenimento. Esse corpo necessário para esse entretenimento são esses corpos de camadas sociais, são de estratos sociais. Né? Então, obviamente, aqui nós estamos, né, temos essa figura da guerra, tem Laura, tem eu, e a gente vai vendo alguns nomes aqui juntos. Né? Nessa estrutura, a depender do meu comportamento, a depender de como eu me posiciono, de quais são as minhas condutas frente ao mundo social, dirá de mim. E esse dirá de mim pode ser que não tenha relação, digamos assim, com o que a Laura ou com o que a instituição MASP está querendo de mim. A depender de como eu me porto, pode ser que a instituição MASP diga: tchau, Ana, você não cumpriu com os protocolos. Então, são esses protocolos sociais que são extremamente importantes e que eles são trabalhados a partir desse entendimento de dança. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Nada aí para perguntar para a gente, não? Olha, eu acho que tem algumas perguntas, mas que também estão sendo trabalhadas assim, conforme você está falando. Mas assim, de pensar como que a dança numa forma de expressão. Perguntas também se os militares também usavam a dança, né? Mas eu acho que pensando nessa ideia de dança também como porte, né? Do corpo, postura. E dentro da dança, podemos ter nossa própria identidade sem padronização de alguns gêneros de dança? Enfim, eu acho que a gente pode seguir. Mas eu só quero pegar essa penúltima, quando alguém perguntou dos militares, sim. Né? Nesse período, esse que a gente circunscreveu, né, século XVI, XVII, século XVII, XVIII, sim, né? Era uma dança que todos os homens dançavam. Né? Então, você fazia a dança para ir à guerra, era o exercício que você fazia para ir à guerra. Tem, inclusive, se vocês me permitem, muito interessante, eu não sei se espero que dê para ver. Então, está dando para ver essa imagem? Dá Essa é uma das únicas imagens que existe, né, daquele período, né, data de 1700 e 3 pontinhos, em que ela já mostra para nós, vejam que interessante. No primeiro quadro, você está vendo o mestre de dança, né, com seu violino, dando aula de balé. Lá atrás você vê a esgrima. E mais atrás, montagem a cavalo. Então, o que significa isso tudo? No mesmo espaço, as disciplinas eram dadas, porque todos esses eles também eram trabalhados com exercícios de dança, e iam para a esgrima, né? A dança, ela fortalecia. Então, quando você lê as bibliografias daquele período, falava muito isso. Da Andurand, ela dava força muscular para que eles pudessem cavalgar por mais tempo em períodos de guerra, porque eles pudessem atravessar, né, longas distâncias e ter a musculatura forte. Então, esse porte guerreiro, esse porte da imposição, se vocês quiserem, está muito próximo, né, ao porte do exercício das atividades bélicas, né, da guerra. Então, você vai ler sobre os exercícios desse período que eram dados nas artes militares, são muito próximas do que se fazia na dança, né? Primeira posição, caminhando, frente, enfim, por aí vai. A história é incrível, mas vamos com cuidado com ela. Então, era essa pergunta e pensar. Então, é dentro desse contexto de entender que a dança ela favorecia, né, esse corpo a se posicionar no mundo social, porque se posicionar no mundo social, vamos lembrar que uma sociedade de corte é uma sociedade de espetáculo, né? Tem o Norbert Elias, que escreveu um livro bárbaro sobre isso, que eu aconselho, não deixem de ler, e que ela tem todos os dispositivos necessários para estar ligados esses dispositivos para fazer com que esses corpos, esses sujeitos vão, de uma certa forma, trabalhando o seu comportamento, tanto no âmbito subjetivo como no âmbito, né, do seu próprio fazer. Então, é dentro desse ambiente que a gente vai estar ouvindo pela primeira vez esse germe, né, que vai germinar esse entendimento de balé que seguiu depois se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu imagino que agora a nossa próxima imagem é a imagem de Debré.
para a gente agora vir para o Rio de Janeiro. Gente, eu estou fazendo assim, grande texto, né? Só para a gente tentar juntar. O que isso tem, o que aquilo lá tem a ver com essa história aqui? O que a gente tem a ver com o século, né? Século XIX, Brasil, 1808, não era chamado Brasil, mas 1808, com a invasão, né, desta corte que chega aqui, né, numa cidade em que havia, uma época, 60 mil habitantes. Uma cidade que chegam 10 mil convivas em todas as embarcações que chegam aqui nesse lugar. Uma cidade extremamente pequena, com algumas ruelas, 40 e poucas ruelas, onde nós temos homens que foram escravizados, negros escravizados, como se diz aqui, uma pequena população, tendo em vista, né, todo o processo que a gente sofreu com a morte geral, total, indígena. Então, nós estamos chegando num lugar que você olha e diz assim, cara, isso tudo que está aí não pode chegar. Por que isso está aqui? Então, quando a gente vai olhar para esta dança, né, claro que a gente poderia tentando todos os aspectos da cultura, imagino, da cultura, dos aspectos políticos, arquitetônicos, né, todo esse jogo dessa sociedade perversa que aqui chega, nós começamos a entender que eles vão estar usando um certo ritual. Um ritual muito importante para também, de uma certa forma, encontrar um tipo de sujeito que essa corte chega aqui, que ela quer estabelecer. Quem são esses sujeitos? Como é que esses sujeitos serão trabalhados? Como é que esses sujeitos serão considerados sujeitos futuramente de uma nação? Então, numa terra que eles estão chegando, que nós temos a época de 4 mil a 6 mil indígenas, índios, que nós temos metade da população foram negros que foram escravizados aqui, e uma outra metade, a gente já sabe qual. Então, por que a dança? Por que a dança está aí? E por que, quando eu falo em dança, tem esta dança que a gente insistiu, de uma certa forma, esse outro jeito de dança que estava vindo da Europa. E quando eu falo da Europa, estava vindo uma Europa central, já também bem antigo regime, digamos assim. Era uma dança que já praticamente já não estava assim, no âmbito da ascensão, né? Eram as danças de baile. Então, as danças de baile começam a chegar no Brasil logo no início, né, do momento em que eles cravam o brasão português em território brasileiro. E aí nós vamos ter alguns motivos, que vamos chamar assim, alguns códigos que foram, de uma certa forma, circunscrevendo esse tipo de entendimento. Então, vamos pegar um dos códigos que eu acho que ele é super importante, que é o jornal. Nós temos a imagem do jornal, né? Gazeta é um dos jornais mais antigos do Brasil. E uma das primeiras ações do Dom João VI ao chegar aqui é criar, né, a imprensa régia. E só como curiosidade, para a gente pensar, de 1808 a 1822, foram mais de 1.470 documentos encontrados, né, em jornais. E esses documentos traziam o quê? Traziam justamente o que era necessário para começar a educar uma ideia de vivente, para começar a educar uma ideia de sociedade. Então, nesses jornais, a gente vai encontrar mestres de danças que chegam aqui, muitos de distintas procedências. Tem um que é o mais conhecido, que é o Luiz Lacomba, que em algumas bibliografias dizem que ele é francês, mas não é possível afirmar, porque não há em nenhum lugar, não se encontra o registro oficial, né, para entender de onde ele veio. Ele chega aqui muito cedo, né, chega aqui em 1811, e a primeira fala dele nesse jornal é o seguinte: professor de dança, recém-chegado da França,
indica seus trabalhos para a sociedade civilizada, ensinando assim, portanto, todas as danças que são as danças em evidência na Europa. Esse fluxo, ele é interminável. Tem uma pesquisadora que ela vem da dança de salão, em que ela trabalha fazendo a catalogação de vários jornais que estão na hemeroteca. Ela leu mais de 772 jornais, colocando, né, a chave mestres de dança, e ela elencou vários artistas, que eram todos homens, vindo principalmente de Portugal, da Espanha e da França, e que traziam no jornal esta informação. E essa informação sempre colada com uma ideia de civilidade. Então, dança e civilidade. Dança, civilidade, conduta. Dança, civilidade, comportamento. Essa ideia de civilidade é porque se entendia que tinha um extrato naquele momento que era extrato considerado um extrato que era civil, que era civil. Mas era uma estrutura pequena, não eram todos. Esses todos não eram porque também não eram sequer colocados dentro da estrutura geral, se for pensar no IBGE da época, né? Quem é que era contado naquele tempo dentro das igrejas, por exemplo? Quem é que participavam, que podia participar dos censos de quantos existiam, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente já vai vendo a dança, uma ideia de dança, sendo associada o tempo inteiro a essa questão da civilidade. Não ainda civilizar. Civilizar vem um pouquinho mais para frente esse verbo, né? Que vai se juntar com civilização. Esse civilização mais próximo, então, do Dom Pedro II, a partir de 1840 até 1889. Então, nesse primeiro momento, a gente vê essa estratégia. A estratégia era o jornal. O jornal era o meio de comunicação central para todos os desejos, informes da corte. Era um jornal provavelmente diretamente vinculado à corte. Então, que dizia quem estava lá, qual era a função de quem estava lá, e também todos os tratados de Código de Bom Tom. É um momento fortíssimo no Brasil do século XIX. Quem tiver a oportunidade de ler Lídia Schwartz, que ela fez uma reedição do Código do Bom Tom, do Roquette, em que ela vai estar trazendo essa questão do bom tom, dos bons modos. Mas agora vejam, essa ideia do bom tom, dos bons modos, ela é muito parecida com contornos históricos, né? Muito distintos, uma ideia de etiqueta que estava no antigo regime, né? Principalmente na lógica do Luís XIV, onde tinha uma etiqueta que era necessária para conduzir a conduta daqueles sujeitos. Aqui nós temos a civilidade. A civilidade ela vai vir após a questão da etiqueta, porque a etiqueta vai deixar de prevalecer, né, principalmente até após a Revolução Industrial, e logo na sequência vem esse conceito, civilidade, que, portanto, dava a querer se entender quem era o cidadão, né, da nova República Francesa. Então, vejam, aqui esse conceito de civilidade vem o tempo todo, e vem o tempo todo no âmbito da educação. Então, esses mestres de dança, como a gente falou do Lacombe, e também são vários, eles vinham com essa ideia de educar. Educar aquela pessoa que poderia ser, né, uma jovem, ou um jovem, ou mesmo um rei, né? Vamos pensar que o nosso imperador, Dom Pedro I, Dom Pedro II, ele fazia aulas diariamente de balé, né? Então, pensar que a civilidade está aí costurando já um certo entendimento de sujeito que vai pertencer àquela nação futura. E quando a gente vê que a dança está participando desse entendimento, que a dança, né, desse lugar, você se pergunta de novo, mas que dança é essa? Né? Então, os princípios básicos dessa dança estão todos colocados nesse entendimento das danças clássicas. Né? Então, eles vão estar fazendo nessas aulas com os mestres de dança, tanto na casa do mestre de dança, como na casa, né, dos patriarcas, como em vários ginásios que foram criados, as sociedades, associações, ginásios, uma profusão de ambientes, né, que eram construídos, que eram constituídos para justamente organizar esse âmbito social. Então, esses mestres, eles trabalhavam a postura, trabalhavam o modo que você
deveria ser frente ao outro, ao modo como você iria lidar com o outro no mundo social, fosse na sua casa, fosse andando à rua, fosse em teatros, fosse em qualquer lugar que se desse no mundo social. Essa dança, ela prepararia esse corpo para esse mundo social. Não está vinculada até ao entendimento, como a gente lê, depois a gente vai ler alguns textos dos livros, de saber fazer um bom battement tendu. Não, não era isso. O bom battement tendu seria bom se você soubesse da sua conduta. Se você soubesse como você tem que se mostrar. Porque isso está vinculado a um outro ponto muito importante que a gente vai ter que juntar: civilidade e moral. Moral é um conceito enorme, né? Cheio de ambiguidades. Mas vamos pensar que moral como, né, esses acordos que são feitos, regras, né, no âmbito de uma cultura, mas também tem, quando a gente for pensar moral, aquilo que a gente chama de código moral, né? Então, os códigos morais, eles são fortíssimos. E quem nos ensina isso é Michel Foucault, em História da Sexualidade, quando ele vai falar sobre isso, desses documentos que eles vão cumprindo essa função de ir na malha da sociedade, engendrando um tipo de discurso. E para engendrar esse tipo de discurso, não poderia ser só o jornal. O jornal não ia dar conta de falar sobre civilidade, de quem é. Então, precisaria de mais uma coisa. Então, vamos lá, o que seria? Precisamos da dança. A dança vai educar. Então, por exemplo, esse que está aí, Deveres de Civilidade, da Guilhermina, ele é extremamente curioso porque ele vem, segundo vários teóricos, e se vocês estudarem, se vocês tiverem interesse, desse aqui, que é do Erasmus, né? Estamos lá no século XVI, que ele vai escrever como que você tem que se portar, explicando a cada momento da sua vida, né? Quando você chega no salão, quando você vai à igreja, quando você vai ao paço, quando você entra na casa de um outro patriarca, quando você vai ao teatro. Então, todos esses atos do cotidiano, eles eram trabalhados. Não era de qualquer jeito, não era de qualquer forma. Era construído. Era o modo como esse cidadão ele era constituído. Para quê? Para servir e ser manipulado, né? Portanto, por aquilo que se dizia que era o entendimento dessa nação que estava, né, nascendo ali, com esses, né, contornos europeus dentro, né, eurocêntricos dentro aqui da nossa realidade. E aí ela vai escrever direcionando, então, para o sexo feminino e o sexo masculino. Essa diferença, né, ela é muito fundante também nesse período, e isso me faz lembrar, né, com todo respeito, mas me faz lembrar a nossa nova divisão, né, menino veste azul e menina veste rosa, né, que é uma lógica também do século XIX nos Estados Unidos, mas aqui tem algo aí, tinha um jeito, né? Então, qual era esse jeito? Os meninos, eles participavam de aulas de dança também, principalmente quando eles teriam que já começar a se endereçar para ser um militar. As meninas faziam aula de dança também. E essa aula de dança era para elas se tornarem dóceis, recatadas e do lar. Se vocês pensarem um pouquinho, há tempos atrás, a gente ouviu isso, inclusive, de um ex-presidente. Que mulher tinha que ser dócil, recatada e do lar. E esta dança cumpria com isso. Né? Então, entendam, olha quanta coisa tem. De que forma que eles faziam essa dança? Então, tinha toda esta conversa, e a gente vai ler com o Lopes, que a gente vai ver mais um pouquinho, em que ele ia dizendo o modo de estar em pé, o modo de manter a coluna, o modo de estar em cima das duas pernas, como que eu deambulo para frente, como eu vou para trás, de que forma eu sento, qual é o volume que eu vou fazer. Então, a gente vai encontrando esses indícios que vão dizendo de que forma, né, eles tinham que estar, né? E lembrando que forma e conteúdo não estão separados, então o conteúdo disso tudo era uma disciplina. Então, a disciplina desses corpos, para que esses corpos, né, pertencessem ao entendimento deles, do que eles queriam que fosse uma nação. Né? Quando a gente lê também Lilia Shivakis, que ela vai dizer os contornos eurocêntricos estão aí, privilegiando uma ideia de nação que ela é completamente pautada nos desígnios, né, eurocêntricos, a gente tem todo um ritual que nos ajuda, que ajuda eles a produzirem isso. Na sequência desse, a gente vai ter o do Bom Ana, Tom. me desculpa, mas só para você saber que a gente está chegando aqui já no nosso tempo
terminando, Não, e eu acho que você pode ainda avançar nessa parte mais estou quase final. terminando. E eu sei, mas só para as pessoas também saberem que eu estou pegando todas essas perguntas, eu sei que também tem muitas que a Ana está respondendo ao longo, assim, depois que elas foram feitas. Então, no final, a gente depois abre para quem não foi respondido também se colocar novamente, reforçar. E aí nós temos um outro, só peguei alguns, tá? Que são os mais assim, fortes. Esse é de 1885 e tem um outro anterior a esse, né? Que é do Roquet. Ele é muito curioso, ele é um pequenininho, eu consegui encontrar esse em uma livraria. Esse é de 1859, o da Lília é um pouquinho mais à frente. Portanto, quando a gente vê distintas edições, a gente vai vendo como isso foi consumido a esse período, né? Isso aqui se dizia que era um pai falando para os filhos, mas na realidade não era, era alguém da igreja que estava, então, falando como que essas crianças, antes de chegarem à maioridade, de se tornarem, né, então, pertencentes à sociedade, como eles tinham que agir. Então, sempre pensando nisso, a conduta está sendo conduzida, para um propósito, né? E o propósito era criar uma ideia de nação que tivesse esse contorno, né? Esse contorno que a gente veio falando até então. E tem um outro ponto curioso, que é esse livro que a gente vai passar agora, que o próximo livro, né? Então, nós temos, vamos lá, jornal dentro do nosso ritual, né? Eu preciso de distintos dispositivos, o jornal, os códigos de conduta, está tudo trabalhando junto. Dança de sociedade. Esse livro aí foi para mim foi um achado, né? Porque é considerado um dos primeiros livros publicados no Brasil. É óbvio que nada tem certeza com a história, nada a gente pode afirmar. Ele teve 4 edições. Essa edição é de 1845. Aqui eu encontrei no sebo, ela é um pouquinho, pelo que eu estou entendendo, anterior, porque nada tem data. E, curiosamente, esse livro de 1845, ele começa dizendo para nós o seguinte, que ele implica, porque ele acha que os tratados que chegaram ao Brasil não estão dando conta da questão central, né, que a dança precisa exercer. E ele diz, nesse tratado, ou seja, nesse livro, todas as melhores e modernas espécies de dança e damos regras de bom tom para por elas se conduzirem os cavalheiros, damas e chefes de família, no trato social, nos concertos, nos passeios, nos modos de buscar relações e em tudo o mais que respeita a verdadeira sociabilidade recreativa na sala da família ou num salão de baile ou num teatro. Curiosamente, esse é o livro que estava em Recife em 1888, que pertence ao nobre cidadão Antônio Nunes Leite. Então, esse é um ponto central, né? É de alguém que, né, comprou. E é um livro que traz, primeiro, para nós toda a história da dança, como todos os tratados que chegam aqui. Isso era muito comum, né? Era uma moda, né? na Europa. História da dança como um modo geral. E a primeira coisa é assim, para você dançar, você precisa aprender, primeiramente, a posicionar os pés. Lembram daquela posição lá atrás, do Beauchamp-Foyer, que eram aqueles signos? Que a gente começou com a bailarina do Degas? Então, para você conseguir dançar, você precisa saber fazer essas posições. E vocês encontram a 4ª posição da menina do Degas, da bailarina, aqui também. Esses livros eram livros bastante utilizados, né? Ao longo do século XIX, com muita ênfase na gestão do Dom Pedro II, né? Muita ênfase, quando eu falo muita ênfase, tanto é que tem um momento na história em que se chama a febre da dança, porque haviam bailes, né, ao longo da semana, não só bailes, mas como muitas peças no Teatro São João, peças assim de quarta a domingo, né, para um teatro que cabia de 1.200 a 1.500 pessoas para assistir. Então, nesses ambientes, esses livrinhos que contam a história da dança e contam como se dança, eles precisam estar na crista da onda e todo mundo tem que estar lendo. Agora, veja, estamos num ambiente, numa geografia em que a grande maioria que lá vive é analfabeta.
né? Nunca esqueçamos disso. Né? O índice de alfabetismo, de alfabeto, vai vai até a 1872, quando a gente vê o censo, a gente se surpreende, né? Que é 13% é alfabetizado. Então, vocês têm uma ideia. 1872. Então, nesse livro, tem uma outra coisa muito curiosa, que justamente, vejam, isso aí, essas pranchas, são pranchas que fazem parte de um grande teórico da dança, também do século XIX, que se chama Carlo Blasi, e dentro desse livrinho que eu estou mostrando para vocês, ele faz um copy-paste das pranchas do Carlo Blasi, e elas estão ao final do livro, indicando, portanto, pode passar para a segunda, né, como o corpo tem que estar. E a gente vai ver a primeira lá em cima, número 1, e a gente vai lembrar de novo da bailarina de Degas. Então, vamos pensando que essas posições do corpo, primeira, segunda, quarta, quinta, não são posições, né? São argumentos, são modos de compreensões de mundos que estão envoltos nessa lógica daquilo que é da civilidade, daquilo que é da etiqueta, do modo como você vai conduzir a sua conduta, do modo como você tem que responder aos desígnios europeus, do modo como você tem que ser para pertencer a esse tipo de ambiente. Nós temos mais um outro, que eu acho que é importante, a gente vai passar rapidinho, que é o livro Podemos Seguir, o Dança de Salão, de 1885, ele é do Lopes, ele é português, o Lopes, mas ele vem para cá e traz esse livro. Nesse livro ele já começa a dar aula, porque ele anuncia, a gente encontra, pode ser na página seguinte, por favor. Novamente, né, para dançar essas danças de salão, tem um tipo, tem esses códigos necessários para poder passar de uma posição para outra, enfim. E ele nos dá também não só a informação de como o corpo tem que estar para dançar essas danças, quais são as posições necessárias. Ele também mostra quais são as aulas de dança, então isso é um grupo já se aquecendo para começar a ensaiar a sua coreografia. E, por fim, ele também cria coreografias, né? Ele já nos apresenta desenhos coreográficos, né? Distintos daqueles do Beauchamp-Fourier, mas já tem uma composição informando, então, que a gente já está entrando em contato com essas composições escritas, né? Então, aquela dança que se escreve para quê? Para fazer ela existir naquela lógica, entendendo que o conhecimento, para ser verificado naquele tempo, ele tinha que ser escrito. Encontraremos um outro livro, esse é o manual também de dança, que também é um tratado de dança, onde vai todo mundo aprender todas as danças da sociedade. Esse é do Patrício, uma data ainda que tem que entender que data mas vai ficando entre 88, 89, 85, enfim, tem um lugar ainda para pesquisar. E ele também já começa trazendo que uma das questões centrais para você aprender a dançar, você tem que aprender a andar, né? Para aprender a andar, você precisa saber onde é que seu corpo está colocado, portanto, muito similar àquele corpo que a gente viu da bailarina de Degas, e você tem que aprender novamente as posições dos pés, ele nos dá de um outro jeito, as posições dos pés, da primeira até a quinta posição. Então, vejam, por certo, né, é tanta coisa que a gente quer falar, que é trocar, até trocar no sentido de convocar quem se interessa por esses assuntos para a gente conseguir olhar um pouco mais para essa dança cortês, que ela não está distante do nosso tempo, é só olhar onde as instituições estão atuando, entender quais são essas danças que vão disciplinarizando um certo modo de ser em crianças, né, muito jovens no nosso país, danças que vão entendendo que tem um certo tipo de autoridades que são seculares e como é que isso é trabalhado. Então, acho que tem muita coisa para a gente discutir, muita coisa para pesquisar e para entender que aquele homem do bom tom, né, europeu, aquele gentleman que se chamava, aquele homem honesto que se costumava chamar na Europa, aqui no Brasil se chamava o homem bom, né? Esse homem bom, que hoje é o homem de bem, ó, atenção, hoje é o tal homem de bem, lá era o homem bom, era esse homem, então, que tinha propriedade, era esse homem que tinha também sangue, era esse homem, portanto, o branco, o europeu, que estava, né, definindo também quais eram as danças desse homem bom. Então, muita atenção com essa dança boa. Atenção. Gente, obrigada, não tenho mais
queria andar e trazer um conceito que acho que esse do civilizar a civilização é bem rápido, Laura, que diz assim: Eu vou fazer. a Vai. expressão civilização foi certamente uma das mais utilizadas pelas elites políticas, médicas, jurídicas, literárias e religiosas do Brasil imperial. Como se comentava à época, o país precisava avançar na civilização, aproximar-se das nações civilizadas europeias, implementar medidas civilizadoras. Nos dicionários de época, civilidade significava cortesia, urbanidade, polidez, boa educação, boas maneiras, delicadeza, etiqueta, ou seja, tudo que se opunha à rusticidade grosseira dos setores sociais e baixos. Então, entender que nessa conformação toda tem uma dança que corrobora com esse entendimento. E é por isso que eu acho que a gente tem que ficar um pouco atentos. Gente, obrigada. Mil desculpas que foi assim, né? Muita coisa. É sempre muita coisa e o tempo é muito curto. Eu vou fazer o seguinte, Ana, eu vou vou reativar os comentários agora. Nesses minutos finais, a gente já tem que ir encerrando, mas eu também acho que muitas das coisas que foram colocadas aqui nas caixas de perguntas dialogam com o conteúdo que você foi expondo ao longo, né? Então, tivemos pessoas perguntando sobre a relação com a sexualidade, né? Ou com a religião, e qual que seria, assim, como que isso funcionava como também uma forma de distinção social, né? Seja pelas pessoas que estão produzindo esses manuais, esses coreógrafos, seja pelas pessoas que estão executando, reproduzindo, né? Produzindo e reproduzindo, inclusive. Uhum. E sim, para todo mundo que perguntou se a live vai ficar gravada, fica aqui no IGTV do perfil do MASP, tal como todas as outras que a gente realizou aqui no último ano, vocês podem ver lá. E acho que tem uma pergunta dessas que não foi tão especificamente respondida, assim, mas que é a relação entre entretenimento, que você tinha colocado inicialmente. Acho que se você puder falar assim muito brevemente, acho que... Sim. Amei, né? Ótimas perguntas. E o que eu sugiro, assim, porque quando eu falo, a gente precisa estudar, né, junto para entender o que se forma. Fugiu agora. Uma super teórica negra ativista que uma vez, numa palestra que eu estive com ela, gente, já está aqui, a Cida Bento, em que ela diz: a branquitude precisa entender a branquitude. A gente precisa estudar essas danças para sair desse lugar achando que elas não estão interferindo nos âmbitos sociais, políticos, econômicos, racistas e tudo mais. A gente precisa entender o que está aí. Então, esse do entretenimento é fantástico, porque justamente o entretenimento, o que ele faz? Ele mapeia, ele verniza, né? Ele coloca um verniz como estamos todos nos divertindo, olha que bárbaro, mas não entende que no entretenimento a gente tem o certo e errado, o dever e o poder. Nós temos todas as nossas ações, daquilo que eu devo agir e daquilo que eu posso agir junto. Então, a gente tem a moralidade friccionada nesse lugar do entretenimento. E essa é a grande questão. Então, o entretenimento servia para dizer: olha o que é essa corte, não importa em qual corte, né? Hoje, quando a gente vê, por exemplo, o desfile na Inglaterra, super retinho, todo mundo junto, tudo aquilo representa organização. Olha como é organizado, né? Essa corte. E o que eu estou querendo dizer é que isso era uma via de mão dupla para pensar justamente o modo de conduzir a conduta daquele cara para que ele queira ir para esse entretenimento. Então, o entretenimento vai fazendo esse choque. Ele cria esse choque entre aquilo que me dá o gozo, né? Aquilo que me dá o prazer, mas para eu estar naquele lugar do entretenimento, do prazer, eu tinha que ser convocado a ser trabalhado para aceitar aquele tipo de prazer. Então, o entretenimento... Tem que fazer uma coisa horrível. Eu vou ter que te cortar, porque a qualquer momento a gente vai cair. Mas te agradecer muitíssimo e também convidar todo mundo que veio conversando com a gente aqui a também continuar fazendo comentários onde a live vai ficar gravada, no próprio perfil do MASP. E espero, Ana, que você também possa seguir conversando com quem quiser, assim, com você. Sim, pode passar meu e-mail, eu vou adorar, porque a maneira que a gente tem de estudar, a gente precisa estudar esses assuntos com um pouco mais, sabe?
olhar com outro recorte, né? Sair só dizer que é dança nobre, dança régia, sim, sim, já sabe, mas o que está aí? O que está aí que diz da nossa colonização? O que está aí que diz das instituições públicas hoje? A gente reconhece isso. Então, se puderem, se quiserem, mandem mensagem que eu respondo com o maior prazer, com o maior prazer. Gente, Muito obrigada, obrigada. obrigada, Ana. Muito Gostem. obrigada a todo mundo que esteve aqui. Bom sábado para todos vocês. E antes da gente ser cortada, queria também lembrar que amanhã termina a exposição da Trisha Brown e da Senga Ngugi aqui no MASP. Então, por favor, venham. Sim. O E museu votem amanhã. e votem. Precisamos votar. É Tá bom? verdade. Obrigada, gente. Foi um prazer. Uma pena não poder Obrigada, vê-los. obrigada, Ana. Obrigada, Obrigada a Laura, por todo tudo. mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.